Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, e hoje nós vamos fazer alguns exercícios de capacitores para o pessoal aí que está com a listinha de exercícios, que eu vou disponibilizar para vocês agora também, uma cópia dessa lista, e vamos mostrar para vocês aí como é que nós resolveríamos essas questões da lista, beleza? Então vamos nessa, olha só. Então a primeira questão de vocês aí, ela vem dizendo que um capacitor possui uma carga de 2 microcoulombs, lembra que microcoulomb é 10 a menos 6, né? E está submetido a um potencial de 10.000 volts. Se a carga desse capacitor chegar a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, qual o novo potencial? Então, ou seja, nós precisamos saber qual é a capacitância desse capacitor. Então nós temos que a capacitância é a razão da carga pelo potencial. Logo, a carga 2 vezes 10 a menos 6, o potencial 10 na 4. Então nós temos uma capacitância de 2 vezes 10 elevado a menos 10 farad. Bom, agora nós temos a capacitância do capacitor, que é constante. Bom, então qual é o potencial que ele vai adquirir? Então o novo potencial vai estar associado à nova carga dividido pela capacitância desse capacitor. Logo, o potencial vai ser 4 vezes 10 a menos 6, né? Que é o que ele está, aliás, a carga, né? 4 vezes 10 a menos 6, o novo potencial está associado a uma carga de 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela capacitância de 2 vezes 10 a menos 10. Lembra, 4 dividido por 2 dá 2, o 10 a menos 10 sobe com sinal contrário, então vai ficar 10 elevado a 10, vezes 10 a menos 6 vai dar 10 na quarta. Ou seja, 20.000 volts ou 20 kilovolts. Esse é o potencial novo aí do capacitor, ok? Segunda questão, ele diz que um capacitor tem uma capacitância de 500 microfarad, né, e o potencial de 12 volts. Qual é a carga que ele adquire? Então a carga é a capacitância vezes o potencial a que ele é submetido. Então 500 vezes 10 a menos 6, lembra que micro é 10 a menos 6, não vai esquecer disso. E o potencial é 12, né, então ou seja, 500 vezes 10 a menos 6 vezes 12 dá 6 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, ou se você preferir, 6 milicoulombs. E depois ele pergunta qual é a energia, né, adquirida por esse capacitor. Então uma das fórmulas que nós temos para calcular a energia é a capacitância vezes o potencial ao quadrado dividido por 2. Então a capacitância é 500 vezes 10 a menos 6, o potencial 12 volts, então 12 ao quadrado dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, né, honestamente, bonitinho, lá na calculadora ou até mesmo na mão, você encontra então uma energia acumulada de 3,6 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Então está aí a energia potencial, né, acumulada por esse capacitor. Na questão 3 ele pergunta aqui que é um capacitor, né? Então lembra, são dispositivos que você carrega, né? Então, ou seja, você fornece uma carga elétrica para ele, para que num determinado momento, quando há necessidade, ele possa descarregar energia elétrica, né? Então ele termina armazenando energia elétrica, né? Então são dispositivos que ao serem carregados com uma determinada carga específica, eles armazenam energia elétrica. Então isso aí está melhor representado na letra D. Muito bem, questão 4. Ele quer saber qual é a energia adquirida por um capacitor que tem uma capacitância de 2 vezes 10 a menos 6 farad, ou seja, 2 microfarad, submetido a um potencial de 10 volts. Então, energia potencial, CV ao quadrado sobre 2, né? A mesma forma que nós utilizamos aqui, ó. Então, a capacitância é 2 vezes 10 a menos 6, né? O potencial de 100 volts dividido por 2. Então, ou seja, 2 dividido por 2 dá 1, 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado vai me dar 10 a menos 4. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Na questão 5, você tem dois capacitores, C1 valendo 0,3 microfarad e C2 valendo 0,5 microfarad. E aí ele quer saber qual é a carga adquirida e depois qual é o potencial adquirido por esses capacitores se quando forem ligados em paralelo. Então, quando capacitores são ligados em paralelo, a capacitância equivalente é dada pela soma das capacitâncias. Então, 0,3 mais 0,5 dá 0,8. E ele está carregado com uma carga de 200 microcoulombs. Né? Então, nós vamos ter aí que o potencial é a carga dividido pela capacitância equivalente. Então, isso vai me dar 250 volts. Então, esse é o potencial aí da associação desses capacitores. E na questão 6, ele dá dois capacitores associados em série, mas a capacitância deles é igual, né? Então o que a gente precisa saber? Saber o potencial.
No enunciado ele fala que o potencial dos terminais dos capacitores dá 20 volts. Então significa que cada capacitor está puxando 10 volts. Né? Observe que numa associação em série, né, o potencial é distribuído, né, pelos elementos do circuito. Então nesse caso, como são dois capacitores iguais, então cada um ficou com 10 volts. E aí a carga, né, C vezes V, então a capacitância é 2 vezes 10 a menos 6, e o potencial de 10 volts, então a carga de cada capacitor vai ser aí de 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Esse 2 vezes 10 a menos 6 é a capacitância de cada capacitor, certo? Multiplicado pelo potencial a qual ele é submetido, você passa a ter uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Então observe, né, que esse tipo de exercício, basicamente, você está utilizando a aplicação de fórmula. Né? Você está aplicando as fórmulas que você viu na parte daí do estudo de capacitores. Então, basicamente, é isso que nós temos, né? Compreender que o capacitor ele é responsável pelo armazenamento de energia quando carregado, e quando há necessidade ele descarrega essa energia extra, né? Como nós comentamos, por exemplo, no flash das máquinas fotográficas, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima aula, se Deus quiser. Valeu!